Então é aquele velho ditado, né? Se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia, né? Então hoje eu vou falar de 5 conselhos que teriam mudado totalmente a minha vida. Eu acredito que quem tem experiência, quem já passou por diversas coisas, eu acho que é meio que obrigatório aconselhar os outros, né? Você não precisa querer fazer isso, mas eu acredito que quando você aconselha alguém, você passa ensinamentos, você traz para a vida da pessoa uma visão antecipada do que pode acontecer com ela. E isso ajuda em muito no desenvolver da vida dessa pessoa, no desenvolver da carreira dessa pessoa, no desenvolver dos relacionamentos dessa pessoa. E acredito que ajudar ao próximo é uma das necessidades humanas, sabe? O ser humano precisa ajudar o outro, o ser humano precisa estar presente, influenciando de forma positiva as outras pessoas. Então, o primeiro conselho que eu vou trazer aqui é um conselho que eu queria ter escutado quando eu tivesse uns meus 18 anos, sabe? Eu acho que esse primeiro conselho mudaria muito a minha vida, que é: o tempo vai passar, você fazendo ou não. Por que esse conselho teria mudado a minha vida? Eu terminei meu ensino médio, fui pra vida. Eu fui viver. Eu não queria fazer faculdade, eu não queria estudar mais. Eu tava cansado daquela rotina e eu não tive pessoas para me aconselhar, pessoas para me falar, que muito provavelmente esse meu pensamento poderia me destruir de dentro para fora. E aí passou-se alguns anos, eu cheguei a empreender, eu tive minha própria empresa, depois eu desisti da empresa e segui para outro caminho, voltei a ser CLT. E chegou um certo momento que eu estava conversando com a pessoa e eu tenho vocação para uma certa área, que eu prefiro não comentar aqui agora, mas eu tenho uma vocação para uma certa área, eu me dou muito bem com algumas coisas daquela área, as pessoas me enxergam como um profissional daquela área já. E aí uma pessoa olhou para mim e me disse: você fazer ou não essa faculdade não vai mudar nada, porque esses 5 anos vão passar de qualquer jeito. E isso me bateu de uma forma que eu falei: puta que pariu, Deus do céu. E eu queria ter escutado isso quando eu era muito mais novo, porque provavelmente eu teria feito essa faculdade dessa área. E eu teria me desenvolvido como um profissional dessa área, sabe? Que é uma coisa que provavelmente para um futuro eu vou fazer como um hobby, levar isso como uma segunda carreira. Não é o meu foco principal hoje, mas se lá atrás alguém tivesse me falado assim: cara, o tempo vai passar, faz. É isso que você quer fazer? Faz, só faz. O tempo vai passar você fazendo ou não. Provavelmente eu teria feito. Então segue aqui esse conselho. Se você quer viajar, se você quer ir para um restaurante, se você quer falar com aquela pessoa que você gosta, cara, tenha ciência de que o tempo vai passar. Você fazendo ou não, esse tempo vai passar, sabe? Então, que esse tempo passe com você fazendo essas coisas, ao invés dele passar sem você fazer. Porque depois fica o arrependimento de não ter feito, de não ter vivido, de não ter alcançado aquilo que você poderia ter alcançado. Então o primeiro conselho é: faça o que você precisa fazer, porque o tempo vai passar de qualquer jeito. O segundo conselho, que provavelmente teria mudado a minha vida, porque mudou quando eu ouvi, é um conselho que basicamente é visto por muitas pessoas como coisa de coach, sabe? Mas, querendo ou não, muitos coaches trazem coisas para a carreira deles. Existe, obviamente, isso eu falo para todo mundo, existe, obviamente, profissionais da área do coach que são profissionais que trabalham de forma errada e estão ali para enganar as pessoas, mas também existem profissionais sérios que levam a ciência como base e não achismos e bababás. Mas, enfim, o segundo que eu acho que teria mudado a minha vida, com toda certeza, o segundo conselho é: a sua vida é um reflexo do que você é por dentro. Por que eu acredito que esse conselho teria mudado a minha vida? Se você for parar pra pensar, você só alcança níveis, você só alcança pessoas, você só se enquadra em ambientes, só se enquadra em empresas, ou só se enquadra em relacionamentos quando você está no mesmo nível que aquela pessoa, seja intelectual, seja emocional, seja profissional. Então você só alcança aquilo se você estiver dentro daquilo. Então automaticamente o que você é
te leva ao ambiente que você quer. Tá, beleza. Então o que deveria ser feito? Vamos dar o exemplo de você quer acessar um ambiente profissional numa empresa de tecnologia, mas você não é da área da tecnologia. Você não é um profissional do administrativo, você não é um profissional do RH. Cara, como é que você pretende acessar uma empresa de um ramo que você não está inserido nele? Entende? Então, como que você vai entrar num relacionamento com uma pessoa que é extremamente preparada intelectualmente, que é extremamente desenvolvida emocionalmente, se você não é? Então, a sua vida hoje realmente é um reflexo do que você é por dentro. Se você não é um bom profissional, como é que você vai ter um bom emprego? Se você não é um bom par para alguém, se você não é um bom companheiro, uma boa companheira, como é que você vai ter um bom relacionamento? Entende? Então, como segundo conselho, chega a ser um conselho mais direcionado, sabe? Se a sua vida está de tal forma, é porque você é desta forma por dentro. Se você tem um certo problema, é porque este problema também é seu. Entende? Se alguma coisa que outra pessoa faz te incomoda, é porque muito provavelmente você também é daquele jeito. Então esse é o segundo conselho. Sua vida é o que você é por dentro. O terceiro conselho é basicamente a lei do karma, né? A conta sempre chega. Então não importa o que você faça, não importa se você não faz, a conta vai chegar. Você vai receber os frutos daquilo. O que você planta hoje, você colhe amanhã. Se você não plantar nada hoje, você não vai colher nada amanhã. Se você plantar guerra hoje, você vai colher guerra amanhã. Se você plantar paz hoje, você vai colher a paz amanhã. É a lei do karma, entende? Então, o que você estiver semeando hoje, você vai colher em algum momento. Você vai receber de volta aquilo que você fez, sabe? Pode parecer muito filosofia, muito espiritual, mas é a realidade. Então, se em algum momento você fizer coisa ruim pra alguém, em algum momento essa coisa ruim vai voltar pra você. Seja por essa pessoa, ou seja por uma outra pessoa diferente, ou seja por um familiar, seja no emprego, mas tudo que você emana pro universo hoje, em algum momento volta pra você querendo ou não. Aprenda, tudo que vai, volta. É um fato. Isso acontece você querendo ou não. Então, muito cuidado com o que você planta, muito cuidado com o que você fala, muito cuidado com as coisas que você faz para os outros, porque em algum momento isso vai voltar para você e às vezes pode até voltar em dobro, pode voltar em triplo, entende? Às vezes o perdão que você não libera volta para você como um câncer. Então, muito cuidado com tudo que você faz para você e para os outros. O quarto conselho soa muito como um soco na barriga. Você não é uma criança mimada para fazer apenas o que você quer. Por que que eu acho que esse conselho teria mudado muito a minha vida se eu tivesse escutado ele antes, cara? Tipo, para e pensa. Muitas vezes você não quer fazer uma coisa porque aquilo não te é bom. Pausa pro cafezinho. Muitas vezes você olha para aquilo e fala assim: eu não quero fazer tal coisa é chata. Não, meu chefe mandou fazer tal coisa, eu não vou fazer porque ele não manda em mim. Minha mãe mandou fazer tal coisa, eu não vou fazer porque ela não manda em mim. Minha mulher, meu marido mandou fazer tal coisa, mas ele não manda em mim, não sei o quê. Eu não vou pra academia porque a academia é cansativa. Eu não vou comer frutas e legumes porque eu não gosto do gosto. Cara, isso é coisa que criança faz. Pode analisar. Vai nos ambientes onde tem crianças pequenas e você vai observar isso. Crianças pequenas, mimadas, fazem apenas o que elas querem e não o que tem que ser feito. Elas não comem o que precisam comer. Elas não estudam o que precisam estudar. Crianças mimadas fazem só o que elas querem. E elas são aplaudidas pelos pais. O problema é que uma criança mimada vira um adulto mimado. E um adulto mimado é a pior merda que existe no mundo. Um adulto mimado não faz o que tem que ser feito. Faz corpo mole, fica reclamando. E você sabe que ninguém gosta de quem reclama das coisas. Cara, você precisa acordar às 5 horas da manhã pra ir treinar. Porra, levanta às 5 horas da manhã e vai treinar.
Ah, eu preciso comer mais verduras e legumes porque meu médico mandou. Porra, vai comer a caralho da verdura e do legumes. Ai, o meu médico falou que eu tô com pré-diabetes, não posso ficar comendo coisa com açúcar. Então corta a porra do açúcar da sua vida, velho. Ai, mas eu não gosto de ficar, meu querido. Por favor, né? Ô, minha querida. Vamos levantar aí dessa realidade sua que você vive e começar a ser um adulto. Um adulto funcional. Um adulto que presta atenção no que precisa ser feito. O simples fato de você estar aí reclamando de ter que comer verdura e legumes. Ai, eu não gosto do gosto do brócolis. Ai, eu não gosto do gosto que tem ah, uma selga. Porra, você já passou fome, velho? Você já experimentou o que é não ter o que comer? E você tá aí reclamando de ter e não querer porque o gosto não te agrada? Eu super entendo aquelas pessoas que têm um problema de saúde e não podem comer certos alimentos. Aí eu entendo. Você não pode comer aquele alimento que ele vai te fazer mal. Agora você tá aí reclamando de comer uma coisa, de fazer algo, porque aquilo não te agrada. Que mundo que você vive, velho? Fala pra mim. Aonde você tá ligado? Você não é mais uma criança, meu querido. Se você já fez 16, 17, 18 anos, você já é muito grandinho, você já é muito grandinha pra entender que a vida não é sobre fazer apenas o que você gosta. A vida não é sobre fazer apenas aquilo que vai te agradar, que vai te deixar feliz. A vida adulta vai muito além disso, tá? Se você ainda não ficou sabendo, se ninguém ainda te falou isso, eu tô te falando agora. A vida vai muito além, tá? Não é você fazer o que você quer quando você quer, do jeito que você quer. Vai ter muitas horas, vai ter muitos momentos que você vai ter que fazer o que precisa ser feito. E foda-se. Você precisa fazer o que tem que ser feito. Acabou. Ai, mas eu não gosto de fazer tal coisa. Você é uma criança? Você é um bebê mimado pelos pais? Você é um adulto, então começa a agir como adulto. Você não é uma criança mimada para fazer apenas o que te agrada. E ponto final. Entendeu? E os 5 conselhos que eu tenho aqui para você, que é um conselho que eu levo na minha vida, é um lema meu, eu tenho tatuado aqui, ó, tá na minha pele. Isso aqui é lema meu, tá? Eu botei isso na minha vida desde quando eu ouvi e falei, cara, vou levar isso pra frente. Vou levar isso para onde eu for. Movimento é vida. Porra, Gabriel, mas como assim movimento é vida? Quem se movimenta vive. Ah, como assim? Eu não tenho dinheiro? Como é que eu vou me movimentar? Velho, tem um monte de coisa nessa vida que você consegue fazer de graça. Que vai movimentar sua vida para um lugar que você nem imagina. Ah, eu queria viajar, mas eu não tenho dinheiro. Porra, beleza? Procura aí como fazer roteiro de viagem, como viajar para os lugares gastando pouco ou gastando praticamente nada. Tem gente que desce pra praia gastando R$ 20, pô. Tem gente que vai viajar para outro estado, dependendo da realidade da pessoa, gastando menos de R$ 50, tá ligado? Faz um bate-volta numa praia, faz um rolê em alguma outra cidade, gastando pouco, entende? Então, muitas vezes, você não faz as coisas na sua vida porque você não enxerga. Eu mesmo fui essa pessoa, de não enxergar que eu conseguiria fazer outras coisas apenas me movimentando, sabe? Às vezes a gente fica muito preso, bitolado em dinheiro, bitolado em responsabilidades que impactam em outros aspectos da nossa vida que impedem a gente de viver certas coisas. Eu me privava muito de fazer uma viagem porque na minha cabeça eu acreditava que eu não conseguiria manter aquela renda. Na minha cabeça eu entendia que certos gastos eram gastos muito altos para minha realidade. E na verdade não é sobre os gastos que você tem, é sobre o quanto aquilo você enxerga que é importante. Enquanto você vê que aquilo pode mudar a sua vida.
Às vezes pode ser apenas sobre uma coisa pequena. Pode ser sobre comer em um lugar diferente, comer num restaurante, comer numa pastelaria, comer num hot dog da outra cidade. Mas às vezes o simples fato de você sair do seu ambiente de conforto, do ambiente onde você cresceu, você viveu, e ir para outro lugar que você provavelmente não iria normalmente, já muda um aspecto da sua vida, muda uma energia na sua vida, muda uma forma como você vê as coisas. Então, às vezes existem muitas coisas baratas que você pode fazer, você só não sabe porque você nunca foi atrás. Pô, eu vou dar um exemplo para vocês de como movimentar a sua vida para viver realmente. É você. Pô, existem vários lugares que tem teatro gratuito, aberto ao público, tem museu, tem praças, tem eventos de comida que são num valor mais baixo, trabalho, trabalho voluntário. Então, existem meios de você mudar a forma como você vive as coisas e fazer você movimentar a sua vida. Mas primeiro você precisa entender que quando você se movimenta para fazer coisas diferentes do que você está acostumado, você está realmente vivendo. O movimento gera vida. Quem está parado no tempo, não faz nada de diferente, trabalha, estudo por casa, na maioria das vezes tende a ter uma vida muito monótona. Uma vida onde a pessoa não evolui em praticamente nada, porque ela está sempre naquele comodismo do mesmo mundinho. Então, como último conselho, eu dou para vocês o conselho de movimento é vida. Se movimente. Movimente a sua vida. Porque se você está vivo, você tem que se movimentar. O único tipo de ser que não se movimenta é aquele que está morto. E se você não faz nada de diferente na sua vida, muito provavelmente você está morto. Você não está vivendo. Então, se movimente. E é isso. Até a próxima.